Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fabíola e nós vamos dar início a mais uma aula de matemática. Vamos lá para a nossa aula? Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Lembre-se, você que está assistindo a aula somente pela TV, lembre-se de levar o seu material até a sua escola. E você que está fazendo as atividades pelo Classroom, faça as suas atividades, porque além de contabilizar a presença, ela também vai contabilizar a sua nota. E também lembre-se de ir dar um oizinho lá para o seu professor na hora do Meet. Aproveite para tirar as dúvidas nesse momento com o seu professor. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula? Então, o que nós estudamos na aula anterior? Como vocês sabem, a gente está vindo de uma série de aulas de equações. Então hoje, nas aulas anteriores, nós estudamos equações. E essa será a nossa 10ª aula de equações também. Então, hoje vamos continuar estudando o conteúdo de equações. Vamos lá? Quando vocês olham as redes sociais, sempre tem essas atividades aqui, para vocês descobrirem o valor que está faltando. Vocês sabiam que a gente pode resolver este probleminha aqui usando equações? Então eu desafio vocês a utilizar equações para descobrir o valor que está faltando. Vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. Voltamos, pessoal! E aí, conseguiram resolver o nosso quiz? Vamos lá para a nossa resolução? Então, vejamos aqui. Nós temos flores vermelhas, azuis e amarelas. Como é que nós podemos chamar essas flores? Vamos chamar a flor vermelha de X, a flor azul de Y e a flor amarela de Z. Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos começar resolvendo a primeira linha para descobrirmos primeiro quanto que vale a flor vermelha, porque o nosso objetivo aqui é fazer esse cálculo. Para fazermos esse cálculo, primeiro nós temos que descobrir quanto que vale cada flor. Então aqui nós temos 3 flores vermelhas. Nós vamos substituir essa flor pelo X. Então, no lugar da flor vermelha, eu coloquei o X. Então, essas 3 flores vermelhas é igual a 60. Vamos juntar tudo que nós conseguimos. Então, vamos juntar as letras aqui. X mais X, 2x. 2x mais x, eu tenho 3x. 3x igual a
60. E agora, qual que é o próximo passo? Meu próximo passo, eu quero descobrir quanto que vale uma flor, né? E aqui nós temos 3. Como que nós fazemos para eliminar esse 3? Vamos aplicar o princípio multiplicativo. O que que é? Fazermos o inverso dessa multiplicação. O que que é o inverso da multiplicação? A divisão. Quando eu divido o 3 por 3, o que que vai me acontecer? Eu consigo eliminar esse 3 e ficar apenas com 1 x, né? Mas lembre-se, equilíbrio na nossa balança. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu dividir aqui por 3, do outro lado da minha igualdade, eu também vou dividir por 3. Então, 60 divididos por 3, eu tenho que é 20. Então, nós descobrimos que a nossa primeira flor, a flor vermelha, cada uma equivale a 20. Agora vamos descobrir quanto que vale a flor azul. Para fazermos isso, nós já aprendemos, já vimos, né, que a nossa flor vermelha vale 20. Então, no lugar da flor vermelha, a professora colocou 20. E nós combinamos no início que nós chamaríamos a flor azul de Y. Então, no lugar da flor azul, a professora colocou Y. Então, a flor vermelha mais 2 flores azuis é igual a 30. Como é que nós fazemos para resolver isso aqui? Primeiro, vamos juntar tudo que nós temos em comum. Número com número, letra com letra. De cada lado da sua igualdade. Então, aqui eu tenho 20, Y e Y. O que que eu posso juntar aqui? Posso juntar as letras. Y mais Y, eu tenho 2Y. E agora me resultou 20 mais 2Y igual a 30. Qual que é o próximo passo? Meu próximo passo é deixar apenas a letra do lado da igualdade e fazer este 20 aqui desaparecer. Como que eu posso fazer isso? Usando o princípio aditivo. Lembrando, o que eu faço de um lado, eu faço de outro. Para mim eliminar esse 20 aqui, que ele está somando, eu tenho que pôr um outro 20 para ele diminuir, né? Então, 20 menos 20 mais 2y. Esse menos 20 eu coloquei aqui, tenho que pôr do meu outro lado da igualdade, né? Então, menos 20 também está aqui. Agora eu consigo resolver e consigo eliminar esse 20, o que me restou apenas 2y. E agora, 30 menos 20 me resultou em 10. O que que eu tenho aqui? 2y igual a 10. Como que eu faço para mim continuar resolvendo? Vou aplicar o princípio multiplicativo. O que eu faço de um lado, eu faço do outro, sendo que o meu objetivo aqui é eliminar o 2. Então, se o 2 está multiplicando, vou passar o inverso dele, que é a divisão. 2 divididos por 2, eu consegui eliminar esses 2 e me restou apenas y. E 10 divididos por 2 igual a 5. Então, a flor azul resulta em 5. E agora, quanto que equivale a flor amarela? Vejamos aqui, nós vimos, né, que a flor azul vale 5. Então, nós substituímos a flor azul por 5. Menos, quantas flores amarelas eu tenho aqui? Tenho 2 flores amarelas. Então, tenho 2Z. Por que 2Z? Que nós combinamos lá no início, né, que nós chamaríamos a flor amarela de Z. Igual a 3. E agora, como que eu faço para me resolver isso aqui? Vou aplicar o meu princípio aditivo. O que eu vou fazer de um lado da igualdade, vou fazer do outro também. Sendo que o meu objetivo aqui é deixar a letra sozinha desse lado da igualdade. Para fazermos isso, o 5 está somando, vou colocar o seu inverso aqui, o seu simétrico, né? Menos 5. Então, consegui eliminar esse 5. Aí me restou 3 menos 5. Prestem atenção. Tenho 3 e devo 5. Vou ficar devendo 2. E agora me resultou em menos 2z igual a menos 2. Qual que é o meu próximo objetivo? Deixar
a letra sozinha, para descobrirmos quanto que vale, né? Então, vamos lá. O 2 está multiplicando, vou fazê-lo o seu inverso, que é a divisão. Quando eu faço isso, faço dos dois lados. Então, cortei os dois, me resultou em Z. Por que o professor está falando em cortar? Porque 2 divididos por 2 é 1, né? Então, me restou só um Z. E 2 divididos por 2 é 1. Então, nós descobrimos que a flor amarela equivale a 1. Agora, nós conseguimos resolver para descobrirmos que valor que está faltando. Vimos que a flor amarela é igual a 1, vamos substituindo os valores. A flor vermelha é igual a 20 e a flor azul é igual a 5. O que eu faço aqui primeiro? Nossa regrinha de operações. Primeiro a multiplicação. 20 vezes 5 eu tenho que é 100. E 100 mais 1 é igual a 101. Então, descobrimos o valor que está faltando. Nesse caso, 101, que é a opção da letra C. 101. Conseguiram fazer esse desafio? Agora, vamos lá para o nosso próximo exercício. Marina foi à papelaria comprar um estojo e um caderno. Aí ela perguntou, qual que é o valor? E o vendedor disse assim, tudo dá R$10. Então, o caderno mais o estojo juntos deram R$10. Eu quero que vocês escrevam a equação que representa o preço X do estojo. Então, eu vou chamar o estojo de X e qual que é o preço Y do caderno. Então, resolvam lá essa equaçãozinha que nós já voltamos. Voltamos, e aí, conseguiram me dizer qual que é a equação que formou? Antes da gente corrigir essa atividade, a professora quer fazer apenas uma retomada do exercício anterior. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vocês devem estar pensando, professora, mas por que o sinal estava negativo aqui e aqui ficou positivo? Vocês já devem ter visto isso nas aulas anteriores, né? O que eu poderia ter feito aqui? Poderia ter multiplicado os dois lados por menos 1, né? Pelo princípio multiplicativo. E o que aconteceu? Os dois sinais ficaram positivos. Lembrando, né, que a gente está falando em um equilíbrio, né? Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço de outro. Por isso, eu multipliquei aqui por menos 1, aqui por menos 1, me resultou num valor positivo. Professora, precisa fazer isso?
Não, se vocês quisessem dividir aqui por menos 2, menos com menos, mais. Aí a gente usaria a regrinha de sinal. Por este motivo que ficou positivo e o nosso resultado também ficou positivo, beleza? Isso é para não ficar nenhuma dúvida. Agora vamos lá retomar o nosso exercício. Então, a Marina foi na papelaria e comprou um caderno e um estojo. Eu gostaria que vocês me dissessem qual que é a equação que representa essa conversa aqui entre eles dessa compra. Então, pedimos para vocês chamarem o estojo de X e o caderno de Y. Eu sei quanto que ela pagou em cada um? Não, né? Eu sei que tudo deu R$10. Então, como que eu posso representar isso daqui? O caderno mais o estojo, ou vice-versa, né? Aqui o estojo X mais o caderno Y, os dois juntos eu obtive R$10. Como que ficou a minha equaçãozinha? X mais Y igual a 10. E agora aqui o outro exercício. Vamos continuando dando sequência a esse mesmo aqui. Usando a equação encontrada, responda. Se o estojo custa R$3, qual teria sido o valor pago pelo caderno? Lembrando que o meu estojo é o X. Então, no lugar do X, eu vou pôr R$3. Se o meu estojo custa R$3, mais o valor do caderno, que eu não sei qual que é, igual a 10. Como que eu faço para me resolver? Vamos usar o nosso equilíbrio da nossa balança. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, sendo que o nosso objetivo é descobrir o valor de Y. Então, aqui, para nós eliminarmos o 3, vou fazer 3, que está somando, menos 3. Com isso, eu consigo eliminá-lo, resultando apenas em Y. E 10 menos 3, eu tenho que é 7, beleza? Então, se o estojo custasse R$3, o caderno custaria R$7. E agora me digam, se o caderno custasse R$7,50, qual teria sido o valor pago pelo estojo? A professora vai dar um tempinho para vocês responderem essa e nós já voltamos.
Voltamos. E aí, conseguiram resolver? Agora eu queria saber, se o caderno custasse R$ 7,50, quanto que custaria o estojo? Então, no lugar do Y, que é o caderno, nós colocaremos R$ 7,50 para resolver. X mais 7,50 igual a 10. Então, vamos utilizar o nosso princípio aditivo. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço de outro. O 7,50 está somando com 7,50 diminuindo, né? Para nós conseguirmos eliminar esse 7,50 desse lado da igualdade. Com 10, se eu coloquei 7,50 aqui diminuindo, tenho que colocar do outro lado da igualdade. Então, aqui consegui eliminar, né? E 10 menos 7,50, eu tenho 2,50. Então, no caso, se o estojo custasse R$ 7,50, o caderno deveria custar R$ 2,50. E aqui, o estojo poderia ter custado R$ 5,00 e o caderno custado R$ 5,50? Poderia? Quanto que é R$ 5,00 mais R$ 5,50? Dá R$ 10,50, né? E o que o exercício falou para nós? Que tudo dava R$10. Então, não tem como isso acontecer. Essa seria uma afirmação falsa, pois a soma do preço do estojo com o caderno seria R$10,50, o que não corresponde ao valor pago por Marina. Agora, vamos lá para mais um exercício. Pensei em um número, multipliquei-o por 5 e obtive 30. Em que número eu pensei? Então, um desafio para vocês resolverem. Quero saber qual número é esse. A professora vai dar um tempinho e nós já voltamos.
Voltamos. Vamos lá? Então, conseguiram descobrir qual que é esse número? Antes da gente resolver esse exercício, a gente tem que analisar bem a nossa questão. Eu quero descobrir um número, mas eu não sei quem que é esse número. Do que eu devo chamar ele? Devo chamar de X, de A, de B, de qualquer coisa, né? De qualquer letra, de qualquer incógnita, mas não de um número, porque eu não sei quem que ele é. Então, vamos lá. Pensei em um número, vou chamar ele aqui de X. E multipliquei esse número por 5. Então, o que eu fiz? O número multiplicado por 5. O que eu obtive? 5 vezes o número, né? E obtive 30. Então, 5 vezes o número é igual a 30. Com isso, eu consigo resolver. Como que eu faço aqui? Para resolver. Lembrando, né, que quando não tem o sinal entre o número e a letra, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando. Aqui a gente vai utilizar aquele princípio que vocês viram na aula anterior, para melhorar, para facilitar o cálculo de vocês. Nós vamos utilizar o princípio simétrico. Vamos fazer o contrário aqui. Então, 5x está multiplicando, vou passar dividindo. O que fiz de um lado, faço de outro. Então, 5 divididos por 5 me resultou em x. E 30 divididos por 5, 6. Qual foi o número que eu pensei? Foi o número 6. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui, ó. No lugar do x, vou substituir por 6. Lembrando que está multiplicando, quando não tem sinal entre o número e a letra, 5 vezes 6, 30. Então, é uma sentença verdadeira. Agora, vamos para o nosso próximo exercício. Pensei em um número, multipliquei-o por 4, subtraí 4 e obtive 16. Em que número que eu pensei? Agora, pense um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês e já já a gente volta. Voltamos, vamos lá para a nossa resolução. Então, aqui, pensei em um número. Eu sei quem que é esse número? Não. Então, eu vou chamar esse número de x. Multipliquei esse número por 4. Então, eu fiz esse número vezes 4. E subtraí menos 4. O que quer dizer subtrair? Diminuir, subtração. Menos 4. E obtive 16. Então, eu fiz todo esse cálculo e resultou em 16. Professora, mas por que você não coloca x vezes 4? Aqui é só uma regrinha para facilitar a nossa fala.
4 multiplicado por x, ou x multiplicado por 4, seria a mesma coisa, né? Porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, aqui a gente coloca só para facilitar a nossa fala. 4x, subtraí 4 e obtive 16. E agora, como que eu faço para me resolver? Começamos eliminando o menos 4. Por quê? Porque eu tenho que deixar apenas a letra desse lado da igualdade para facilitar. O nosso primeiro membro da igualdade. Então, o menos está diminuindo, a gente aplica o princípio aditivo e colocamos um mais 4. Então, menos 4 com mais 4, consegui eliminá-lo e me resultou apenas em 4x. 16 mais 4 me resultou em 20. E agora, 4x igual a 20, como que eu faço para me resolver? Colocamos o nosso princípio multiplicativo, 4x, o inverso da multiplicação, eu tenho que é a divisão. Então, 4x divididos por 4, eu tenho que é x. Lembrando, o que eu fiz de um lado da igualdade, eu faço de outro. Se eu dividir aqui por 4, também vou dividir lá por 4. Então, 20 divididos por 4, eu tenho que é 5. Nesse caso, o valor que eu pensei é 5. Agora, um quiz para vocês resolverem. Vejamos aqui. Em uma das fichas está impresso o número que é a raiz da equação 4y mais 8 igual a y mais 17. Será que essa raiz dessa equação é menos 5, 3 ou 5? Escreva quem que é esse número. Então, resolvam esse quiz. O que é uma raiz? Lembra? A raiz é o resultado da nossa equação. Então, eu quero saber qual que é a solução dessa equação. Então, vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. Voltamos. Vamos lá para a nossa resolução? Então, eu queria que vocês descobrissem qual que é a raiz desta equação. 4y mais 8 igual a y mais 17. Então, primeiro eu vou utilizar o princípio aditivo. Por quê? Porque eu tenho que eliminar o sinal de algum lado dessa igualdade, o y de um lado dessa igualdade. Neste caso, foi aqui. Vou aplicar o princípio simétrico. O y estava mais,
eu vou passar para o outro lado da minha igualdade como menos. Mas, professora, o que eu poderia fazer também? Colocar menos y desse lado e menos y desse lado e eliminaria da mesma forma, não é? Então, para facilitar a nossa vida no cálculo, a gente vai pegar e levar o y com o sinal invertido para o outro lado. Tá mais, passou menos. E o 8, professora, o que aconteceu? Lembra que eu faço de um lado, eu faço de outro? Se eu diminuir 8 aqui, o 8 vai sumir. Mas esse 8 tem que vir para cá. É a mesma coisa que eu pegar mais 8 e elevar ele ao seu simétrico, menos 8. 4y menos y, 3y. E 17 menos 8, eu tenho que é 9. E agora, professora, como que eu faço para me resolver? Esse 3, o que ele está fazendo aqui? Está multiplicando ao y. Para mim eliminá-lo, vou achar o seu simétrico, o seu oposto. Nesse caso aqui, o 3 está multiplicando, eu passei ele dividindo. Y igual 9 divididos por 3 igual a 3. Então, qual que é o resultado do nosso quiz? Número 3. Agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui. A professora pediu para os alunos resolverem a equação 7x mais 4 igual a 19. Maurício foi representar a solução no quadro. Então, aqui tem a solução que Maurício fez e ele cometeu um equívoco nessa resolução. Eu quero que vocês descubram em qual linha está esse equívoco, esse erro na equação que Maurício representou no quadro. Então, vou dar um tempinho e nós já voltamos.
Voltamos. Conseguir encontrar o erro na resolução que Maurício fez lá no quadro para a professora? Então, vamos ver aqui. Olhando aqui, 7x mais 4 igual a 19. Tá tudo ok, né? Porque é a nossa equação. O que ele fez com o 4? Tava mais, ele colocou o princípio simétrico, né? Colocou o seu simétrico do outro lado. Tava mais, passou menos 4. Até aqui, tudo bem, né? Sumiu o 4 daqui, passou para lá, negativo. E aqui, 19 menos 4, 15. Tudo bem até aí. Aqui, na próxima linha, que é a nossa quarta linha, ele devia colocar o princípio multiplicativo. O 7 estava multiplicando, ele devia passá-lo dividindo. E o que aconteceu? Ao invés dele fazer o contrário, não tem sinal entre o 7 e o x para ele passar diminuindo. Então, o erro aqui, nesse caso, está na quarta linha. Por quê? Porque ele passou o 7 subtraindo e ele deveria passar o 7 dividindo. Então, o erro está na quarta linha. Vamos fazer a resolução correta, então? Então, aqui no caso, o 7 estava multiplicando, deveria passá-lo dividindo, que ia resultar em x igual a 15 sétimos. É um número que vai dar um número decimal, né? Então, vamos deixar assim mesmo, 15 sétimos. E nossa aula está chegando ao fim. O que nós estudamos na aula de hoje? Então, nós estudamos equações. E na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos estudar resoluções, resolver alguns problemas com equações. Até a próxima aula, pessoal!